antes da gente entrar no assunto propriamente da cirurgia, da sua especialidade, mas entender que o médico precisa estar bem para cuidar bem das pessoas. É isso, né? Eu acho que assim, a gente tá vivendo numa época de crise de ansiedade, de burnout, de muitas doenças mesmo relacionadas ao ambiente que a gente vive, né? Um ambiente de sedentarismo, um ambiente, gente que trabalha com obesidade, né? Obesogênico. Então, e de doenças, a gente precisa se cuidar. Principalmente estar equilibrado para tratar com assuntos tão complexos que são pacientes doentes, né? Na maioria das vezes. Então, eu, desde sempre, antes de fazer cirurgia, quando eu ouvi, você vai fazer cirurgia, cirurgião não tem vida. Eu sempre tive isso na minha mente de que eu teria vida. Então, eu separo um tempo para vida social, para me cuidar, para ter meu tempo livre mesmo. Então, eu consigo administrar isso bem. E a cada ano que passa, eu vejo que eu tô no caminho certo. Isso, exato. Exemplo, né, gente? Porque é tão difícil quando a gente vê, a gente tá emaranhado aí nas atividades e aí precisando de respiro e sem pausar. Então, quem consegue administrar bem o tempo realmente serve de inspiração pra gente e eu acredito muito nisso. A gente é um profissional melhor se a gente tá bem. A gente tá mais disposto, né? Não emendar muitas horas de trabalho, tá com a cabeça melhor, tem tempo para estudar, tem tempo, né, para acho que tá atualizado, que é o que a gente quer oferecer o melhor tratamento para o nosso paciente, e eu prezo muito isso. Bom demais, viu? Olha, já começamos muito bem. Ela falou assim, Aline, tem assunto para 2 horas? Eu falei, olha, a gente fica aqui muito tempo. Às vezes falta tempo, né? Porque a sensação de que, nossa, é tanto tempo que aqui a gente faz mais ou menos... Quem acompanha o nosso canal na íntegra sabe. 1h30, mais ou menos, é a média do nosso conteúdo. Às vezes 2 horas. E eu sempre aviso antes aqui os convidados. E esse é sempre questionamento. Mas não vai ter assunto. Olha, se engana. Arruma. A gente arruma. E eu faço às vezes do paciente, sabe? Sim, eu lógico. Pergunto bem óbvio, umas coisas bem leigas pra mim, óbvias pra vocês, Mas né? eu acho que é isso que a maioria das pessoas querem ver mesmo. Esse tipo de pergunta, essas dúvidas que às vezes a gente não tem ideia de dúvidas que vocês podem julgar como básicas, mas são muito importantes. É isso. Do que uma conversa mais técnica e talvez seja mais interessante no meio só médico mesmo, né? Como a gente quer atingir todos os públicos, né? Tanto profissionais médicos, mas como pacientes e pessoas leigas no assunto também. Eu acho importante... Equilibrar isso, E é verdade, assim, o nosso público é bem variado nesse sentido. A gente tem o paciente, mas a gente tem a classe médica maravilhosa que está acompanhando. Então, temos sim o Techniquez, mas dosado, né? Dosado. Até porque o Techniquez eu fico assim, gente, que palavra difícil, o que é isso? Então, a gente explica o Techniquez. E se achar que eu tô explicando alguma coisa também muito técnica, por favor, me corrija. Pode deixar que eu falo, o que é isso? Você vai ver na minha cara assim, ó. Exato.